Zona de Interesse é um filme distribuído pela A24, né? Uma produção inglesa, na verdade, do Jonathan Glazer, que é o diretor que já fez o Sob a Pele e Sexy Beast, que já era conhecido por filmes bastante controversos e muito experimentais. E ele trata de um tema que já está bastante já comentado, né? Que é o Holocausto, já um tema que foi visto na Lista de Schindler, já foi visto no Menino do Pijama Listrado, na Vida é Bela, mas agora por um ângulo completamente diferente, né? O Hubert Ross era um comandante, né? Um dos líderes de Auschwitz durante o Holocausto, e era responsável, né, pelas operações que aconteciam dentro de Auschwitz. E ele morava próximo à região ali mesmo, ele era um morador local da região de Auschwitz. Então ele conta os horrores da guerra sem mostrar uma cena da guerra, né? Da guerra em si, ou desse presídio, ou desse campo de concentração. Porque mostra o dia a dia normal dessa família que era vizinha a esse local, né? Então, com crianças, com um jardim, muito cuidado, né? A família, né? Ele, a esposa e os filhos, os empregados da casa, as visitas que eles recebiam, o dia a dia deles, né? Mas isso é mostrado de uma maneira tão natural, como se fosse realmente um convívio de dia a dia de uma família de classe média qualquer, em qualquer lugar, que gera em nós uma indignação absurda, porque a gente sabe o significado do que acontecia dentro daquele campo de concentração, né? E como que a gente sabe que está do lado de um campo de concentração? Porque poucos momentos se fala de Auschwitz, o que acontece ali dentro, porque a gente fica o tempo todo escutando barulhos de tiro, barulhos de grito, algumas discussões, né? As chamas, né, do campo de concentração, que a gente tem, pelo conhecimento histórico, sabemos o que está acontecendo ali, mas em nenhum momento isso é falado. Das ist ja wunderschön. Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse, bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist rote Beete, das ist Fenchel, Die Rüben. Sonnenblumen. Ja. Und hier ist der Kohlrabi. Die Kinder essen wahnsinnig viel Kohlrabi. Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Heil Hitler. E o que nos passa essa impressão? Uma completa banalidade da maldade que é cometida ali. Muitos comentaristas de cinema estão relacionando o ponto de vista desse diretor com a banalidade do mal. A Banalidade do Mal é um livro da Hannah Arendt, né, que conta sobre o absurdo que se acometeu durante aquele período em que tantas pessoas foram exterminadas, o que hoje é definição até de genocídio, né? Que é a destruição de uma nação, destruição de uma etnia completa, que foi se tornando uma coisa tão banal entre as pessoas, que as pessoas não sentiam aquilo como nada incomodante ou indignante, passou a ser uma coisa completamente natural, né? Como acontecia dentro dessa casa ali que é mostrado no filme, né? A família convivia naturalmente, as crianças brincavam, iam no rio, né? No rio tomar um banho, andar de barco, no mesmo rio onde eram jogados cinzas dessas pessoas que eram queimadas ali, né? Dentro das chaminés lá do campo de concentração. O jardim que era tão bem cuidado, cheio de flores,
que eram cuidadas com as cinzas dessas pessoas que tinham sido queimadas, né? A bota que o comandante chega na casa e ele tira antes de entrar em casa, como a gente tiraria se a gente morasse numa zona rural para não entrar terra, mas ele tirava a bota e a empregada já logo vinha lavar porque estava cheia de sangue. Isso tudo era tratado com tanta naturalidade que ninguém mais tinha noção do que estava acontecendo ali. As pessoas conversavam sobre os pertences que recebiam, né, dos judeus e que eram entregues para aquelas pessoas. Então a mulher escolhia um casaco de pele, dava para as empregadas roupas íntimas que eram daquelas mulheres. Uma e outras mulheres de outros comandantes ficavam conversando sobre roupas ou pertences que receberam dos maridos, né, como se fosse uma coisa completamente natural. E onde que eu acho que é o ponto principal disso tudo que foi me impactando ao longo do filme, né? Como isso tá ficando também muito natural pra gente, né? Como quando a gente passa num sinal e para pessoas com placas pedindo comida porque estão passando fome, quando a gente vê uma mãe com uma criancinha na porta de um supermercado pedindo comida, como a gente vira de costas e fala que não tem, ou não olha, ou a gente fecha o vidro do carro, e a gente também está banalizando essas pessoas, a gente também está banalizando o mal na contemporaneidade, não só naquele momento. E se a gente pensar no que está acontecendo na faixa de Gaza, a gente também está banalizando esse mal, porque por um momento se falou muito do que estava acontecendo ali, das crueldades que estavam acontecendo. E depois, hoje em dia, a gente debate isso como só uma mera discussão política de quem está certo ou quem está errado, que lado está certo ou que lado está errado, né? Agora, ninguém fala mais das pessoas, das mulheres e crianças que estão sendo bombardeadas, dos hospitais que foram bombardeados, tendo ou não pessoas do grupo rival, né, oposto ao que aconteceu. Então, estão sendo exterminadas diversas, né, milhares de pessoas numa quantidade gigante para um tempo extremamente pequeno. Então, se fala muito do número e do extermínio de uma nação que aconteceu durante o Holocausto, mas isso também está acontecendo lá, como estava acontecendo na guerra lá da Rússia, né? Então, como acontece há muito tempo ali na Síria, né? A gente só vê como a notícia do momento, e isso fica na nossa cabeça por uma semana, por alguns dias, e depois a gente troca de notícia como se fosse uma notícia nova do BBB, ou como se fosse uma outra fofoca de uma outra situação, como se fosse um esquema político que está acontecendo. A gente só fica trocando de notícias e a gente banalizou completamente esse tipo de acontecimento e que está sendo super frequente na nossa vida. Essa semana está sendo uma semana super polêmica por causa da fala do presidente Lula a respeito da indignação com relação ao que está acontecendo com os palestinos ali na faixa de Gaza, né? Mas por conta da comparação que ele estabeleceu com o Holocausto. Mas ali a gente deve considerar que não tem uma relação direta com o Holocausto, mas tem uma relação direta com o extermínio de pessoas inocentes, que nada tem a ver com briga de grandes poderes, né? Com grandes governantes ou com grandes nações que têm controle sobre o poder no mundo inteiro, né? Então, que a gente não banalize essa conversa, que a gente não leve para uma questão política, para uma questão partidária, para uma questão de opinião pessoal, mas que a gente pensa na banalidade que acontece ali, que acontece na Cracolândia, que acontece nas esquinas das nossas casas e que a gente muitas vezes vira as costas e julga muito os outros, julga muito as guerras grandes e a gente não julga nossos pequenos atos de negação do mal, que acontece todos os dias.